Olá, tudo bem? Como estão vocês? Está começando o programa Momento Empresarial. No mundo moderno, globalizado e capitalista, torna-se cada vez mais necessário a criação de novas ferramentas para auxiliar as empresas a desenvolverem suas atividades de forma a otimizar lucros versus custos. Com esse objetivo, falaremos sobre balanço patrimonial e índices de liquidez. Temas esses que servem de alicerce para toda e qualquer empresa. O que é balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma demonstração contábil, constituída de duas partes e composto por três elementos básicos: os ativos, bens e direitos, os passivos, obrigações e o patrimônio líquido, que tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial. O balanço patrimonial é uma demonstração estática. As contas são classificadas no balanço de forma uniforme para facilitar a interpretação e análise dos usuários da situação econômica e financeira da empresa. Seguindo esse raciocínio, conseguimos entender a importância do balanço patrimonial. É nele que a empresa descobre se ela está dando lucro ou não. Se estiver dando lucro, quanto que é esse lucro e de onde é que está surgindo esse lucro. E se estiver dando prejuízo, quanto e onde está dando prejuízo. Com isso, a empresa descobre se no que ela está investindo está trazendo bons ou maus resultados financeiramente. Através do balanço patrimonial, a empresa controla o quanto e em o que investir. Vou falar agora um pouco sobre um ativo. O que são os ativos? Os ativos são os bens e direitos, por exemplo, contas a receber, automóveis, máquinas e todos os bens que estão registrados financeiramente no nome da empresa. Mas para que um bem seja considerado um ativo, ele precisa ter o controle, resultado de eventos passados e o mais importante de todos, que possa gerar benefícios futuros. Vou citar um exemplo. Uma máquina alugada pela empresa. Ela não pode ser considerada um ativo. Por quê? Porque ela tem o controle, ela pode gerar benefícios futuros, mas ela não tem o resultado de eventos passados, ou seja, a máquina não está juridicamente no nome da empresa. Nesse caso, só podemos considerar como ativo somente os benefícios que essa máquina gera, mas não podemos considerar como ativo o valor da máquina em si. Vou citar um outro exemplo. Uma máquina que está abandonada lá no pátio da empresa e que não esteja em condições de funcionamento e que esteja com as peças danificadas, sem as mínimas condições de serem reutilizadas. Ela não pode ser considerada um ativo. Por quê? Porque ela não está trazendo benefícios para a empresa. O grupo do ativo é dividido em ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. O que é um ativo circulante? O ativo circulante são as contas que estão constantemente em giro, sendo que a conversão do dinheiro será no máximo no próximo exercício social, ou seja, contas que serão recebidas durante um prazo de no mínimo um ano. Ativo realizável a longo prazo. O que é um ativo realizável a longo prazo? São os bens e direitos que se transformarão em dinheiro no próximo exercício, ou seja, contas que serão recebidas após um período de um ano. E também são classificados como realizável a longo prazo as contas que a empresa não sabe quando vai receber, podendo assim a empresa receber a um curto prazo, a um longo prazo, ou até mesmo nunca receber. E para encerrar o grupo dos ativos, o ativo permanente são os bens e direitos que não se destinam à venda e têm vida útil. Agora eu vou falar um pouco sobre o passivo. O que é um passivo? São todas as obrigações da empresa, ou seja, dívidas que a empresa possui, despesas e gastos. Basicamente, no passivo, seguem-se as mesmas regras do ativo. Só o contrário agora é que, ao invés da empresa ter direitos a receber,
ela vai ter obrigações a cumprir. O passivo é dividido em passivo circulante, exigível a longo prazo, também conhecido como ILP. O que é o passivo circulante? É nele que são registrados os valores devidos pela entidade, cujo vencimento seja inferior a 12 meses, a contar da data do último balanço. Exigível a longo prazo. Este subgrupo é destinado ao registro dos valores devidos cujos vencimentos sejam superiores a 12 meses, a contar do último balanço. Agora vamos falar um pouco do patrimônio líquido. O patrimônio líquido representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre os valores dos ativos e dos passivos resulta num patrimônio líquido. Os índices de liquidez são importantes para se ter uma noção sobre a saúde financeira de uma empresa. As bases para os cálculos desses índices são obtidas através das informações contidas no balanço patrimonial descrito anteriormente. De uma maneira geral, entende-se que quanto maior forem os índices de liquidez, melhor será a situação financeira da empresa. No entanto, devemos ter em mente que uma alta liquidez não representa necessariamente boa saúde financeira. O cumprimento das obrigações nas datas previstas depende de uma adequada administração dos prazos de recebimento e pagamento. Os índices de liquidez se dividem em 4. Eu vou citar um pouco sobre cada um deles. O primeiro é o ILG, que é o Índice de Liquidez Geral. É o índice que irá refletir a situação financeira global, servindo como base para se detectar a capacidade de pagamento a longo prazo da empresa. É um indicador que determina se a empresa fosse encerrar suas atividades naquele momento, teria ou não condições de honrar seus compromissos com suas disponibilidades, mas os seus realizáveis a curto e a longo prazos, sem precisar usar o seu ativo permanente. O segundo é o ILC, que é o Índice de Liquidez Corrente. É um índice muito divulgado e que com muita frequência é tido como o melhor indicador da situação de liquidez, revelando a capacidade que possui a empresa em quitar suas dívidas de curto prazo com seu ativo circulante. Esse índice irá refletir a capacidade de pagamento da empresa em curto prazo. Ele nasce da confrontação quanto a empresa possui no seu ativo circulante com as dívidas existentes no passivo circulante. Ou seja, se a empresa possui recursos suficientes no ativo circulante para cobrir suas dívidas de curto prazo. A liquidez corrente também indica quanto a empresa possui em dinheiro mais bens e direitos realizáveis no curto prazo, comparado com suas dívidas a serem pagas no mesmo período. Terceiro é o ILS, Índice de Liquidez Seca, considerado como o mais rigoroso dos índices, uma vez que elimina os estoques, que são considerados como fontes de incertezas e responsáveis por muitas vezes se ter uma falsa ideia de liquidez. Este índice revela se a empresa depende de seus estoques para ter uma liquidez equilibrada. Este índice apresenta uma situação mais adequada para o índice de liquidez, uma vez que dele são eliminados os estoques, que são considerados como fontes de incertezas. Com a retirada dos estoques, a liquidez da empresa passa a não depender dos elementos não monetários, suprindo assim a necessidade do esforço de venda para a quitação das obrigações de curto prazo. E o último é o ILI, que é o Índice de Liquidez Imediata. Este índice é usado para medir a capacidade da empresa em honrar seus compromissos a curto prazo, com o que possui de disponibilidades. Ou seja, é quanto a empresa tem imediatamente disponível
para pagar as suas obrigações. Este índice elimina a necessidade de cobrança para honrar as obrigações. Com o desenvolvimento do mercado de crédito, este índice passou a ter pouca relevância na maior parte das empresas. Na atual conjuntura, não é aconselhável manter disponibilidades muito elevadas, deixando de investir na própria atividade. Percebemos que através desse programa que o balanço patrimonial traz fundamentos importantes para gerir financeiramente uma empresa, indicando onde estão os retornos esperados pelos acionistas. Isso vai de encontro direto sobre os lucros. Assim fica mais claro onde investir e onde não investir. Bem, sobre o conteúdo visto até aqui, cabe à empresa uma ampla análise sobre o estudo dos índices de liquidez, de forma simultânea e comparativa, sempre observando esses aspectos. Quais são as necessidades da empresa? Qual o ramo de mercado em que ela está inserida? E quais as respostas que os gestores procuram ao calcular esses índices? Obrigado pela sua atenção. Espero que todos tenham aproveitado esses conceitos. Que essas informações sirvam de apoio para os seus estudos. Até uma próxima oportunidade. So you're feeling unimportant 'cause you've got nothing to say, and your life is just a ramble.